Glória a Deus. Esse mês de dezembro, o último mês desse ano de 2024, eu esses dias fico me recordando de quando ele começou, ou antes dele começar, né? A gente fica assim, pensativo, e ele já está prestes a terminar. Olha que coisa. E aí a gente se recorda da bondade de Deus, né? Da fidelidade do Senhor sobre nós. E nós só temos que agradecer e se render ao Senhor, porque em mais um ano, quantos dias se passaram? E o Senhor nos sustentou, aleluia! E a gente vai aí, prestes a entrar em um ano novo. É que o ano novo, ele cria uma expectativa porque vira o número, né? E aí a gente faz as promessas, faz as listas, faz as orações de fogo e de glória, né? A gente fica mais um ano, queridos, começa todo dia. Quando amanhece o dia, é uma oportunidade de um ano novo, um dia novo, uma vida nova de começar e de recomeçar. A nossa vida é de inúmeros recomeços. Isso eu tenho aprendido. Se hoje a gente termina um dia e não deu muito certo algumas coisas, amanhã eu tenho oportunidade de recomeçar. É nos recomeços que Deus manifesta a sua glória. E o Senhor recomeçou em uma pessoa especial, em uma mulher chamada Maria. O Senhor virou completamente a história, chamando uma mulher a Maria. E o tema desse mês é ação de graças. Não é verdade, igreja? Como a gente está durante o culto todo, lembrando que Deus é bom, a fidelidade dele é imensa em nós, por nós. E veio o nosso pastor e diz que para nós encerrarmos o ano, nós vamos lá para o livro de Lucas, capítulo 1, o Cântico de Maria. E eu fui me debruçar um pouco sobre esse Cântico de Maria. Eu não gosto, Deus sabe, de ficar rasa, superficial, ainda mais quando eu tenho que compartilhar a palavra com os meus irmãos. Eu falo, Senhor, eu quero mergulhar em Ti, eu quero compartilhar o melhor que o Senhor tem no meu coração, a começar de mim, que o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos. Então, se você tem uma caderneta, um bloco de notas do celular, anote, porque vai vir informações quentíssimas do reino de Deus, preciosas do coração do Pai da palavra, porque eu meditei junto a um irmão tão profundo, tão cheio da presença de Deus, ele me ensinou tanta coisa, e eu chorava assim na presença de Deus, falava, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor falou comigo, fala com os meus irmãos, transborda do meu coração aquilo que o Senhor coloca todos os dias. Se nós estamos aqui, igreja, a gente não quer inventar nada, não, a gente só transborda daquilo que Deus vem falando dia após dia em nós. A gente só derrama aqui verdade sobre o reino, o que Deus é, o que Deus pode fazer, mesmo e embora nossas fragilidades, fraquezas, pecados, mas aonde está o segredo? O segredo é estar rendido na presença de Deus. O segredo é ter um coração arrependido. O segredo é ter um coração de adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito é levantando a mão, é glorificando, mas em verdade é na nossa caminhada, é na nossa jornada, é no nosso trabalho, é em casa com a família, é na vizinhança. É isso que é verdade. É anunciando pela nossa vida, pelo nosso dia a dia que o Senhor verdadeiramente é bom. É fazendo transbordar a presença de Deus naquele que está ao nosso redor, dizendo assim, nossa, como você tem paz, como você está feliz, como eu percebo que você é diferente. É nisso que transborda o amor do Pai sobre nós. Mas eu quero transcorrer com a igreja sobre uma magnífica mulher chamada Maria. Uma crente chamada Maria. Se você é chamada de crente ou de crente no Senhor Jesus, não se ofenda, né? Porque tem uns crentes aí que andam dando mau testemunho. Mas crente significa crer em Jesus Cristo. Crer na palavra de Deus. Eu sou crente na palavra. Eu sou crente fervorosa nas promessas de Deus. Eu sou crente garrada na palavra de Deus. O mundo pode passar, o mundo, tudo, as coisas são passageiras, mas a palavra de Deus não passará, e eu estou agarrada a ela, amém? E essa mulher chamada Maria, que teve um cântico no livro de Lucas, a partir do versículo 46, ela é uma mulher magnífica. A bem-aventurada entre as mulheres, porém uma figura muito polêmica
durante longo, né, desses anos todos. Ela não é polêmica? Ela levanta muita polêmica, muitas discussões. Mas ela é uma mulher crente no Senhor Jesus Cristo. Ela é uma mulher polêmica de todos os tempos. E se ela pudesse opinar hoje, se ela pudesse estar presente hoje, ela jamais aceitaria algumas honras indevidas a ela. E eu vou descrever com a amada igreja o que são essas honras indevidas, que se ela pudesse estar no nosso meio hoje, a Maria... Imaginem aí a Maria hoje, podendo explicar para nós porque ela não deve receber algumas honras que são indevidas. Mas, por outro lado, ela explicaria sobre a honra devida a ela. Amém? Não tem como falar do cântico de Maria se a gente não se debruçar na missão de Maria iniciada no versículo 1 do capítulo 1 de Lucas. Se ela cantou, se ela disse, minha alma engrandece ao Senhor, porque houve um mistério inicial, amém? Houve um mistério que começa do versículo 1 e a gente vai transcorrer um pouquinho. Porque ela foi mãe do nosso Salvador. E um exemplo de vida cristã e piedosa na presença de Deus, amém? Mas a única maneira de honrar de forma correta essa mulher é observar o que a Bíblia diz sobre ela. Se há um livro que rege e dirige as nossas vidas, é a palavra de Deus. É por esse livro que a gente transborda em vida com Jesus, que a proposta é vida e vida em abundância. Mas em primeiro lugar, a honra indevida que algumas pessoas, alguns religiosos fazem a Maria, mãe de Jesus, do nosso Salvador, em primeiro lugar ela não é a mãe de Deus. Ela não é a mãe de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Não existe e nunca existirá antes dele nem depois dele. Ele é sobre todos. A palavra diz que ele é o eu sou. Ele só nos apresenta o nome de Deus, Jeová e vários outros derivados do seu nome. É para facilitar, direcionarmos e entronizarmos e exaltarmos o nome dele. Mas a palavra diz que ele é o eu sou. Ele é o Pai da eternidade. E a palavra nos revela em João que ele é o Verbo. E o Verbo estava com ele. Quem é o Verbo revelado? É Cristo Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Maria não é mãe de Deus. Onde a gente pode comprovar isso nas Escrituras? Capítulo 1 de João. Livro de João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. João, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com quem? Com Deus. Não tinha mais ninguém antes de Deus. Não cita mais. E o Verbo, que é Jesus, estava com Deus. E o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Havia mais alguém? Não. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Havia criado alguma coisa antes dele? Não. Por ele, todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Pai da eternidade. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E essa luz foi revelada na pessoa de Jesus, amém? Mais uma referência bíblica que está em João, capítulo 8, versículo 58. João 8, 58. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Você pode ler comigo esse verso? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão é considerado o nosso pai da fé. Ele é o nosso exemplo de fé. Que embora não viu, mas ele creu. Aleluia. E por isso a fé chegou até nós. Então, antes que a fé existisse, por meio de Abraão, que é o nosso pai da fé, ele diz que ele é o eu sou. Então, Maria não é mãe de Deus. Ele é o eu sou. Em segundo, Maria não é imaculada. Porque ela também pecou.
A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então ela se alegra. Maria se alegra quando no versículo 46 do capítulo 1 de Lucas diz, Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor, o 2, e o meu espírito se alegra em Deus. Quem? O meu. Ela entendeu que ela precisava de um Salvador. Amém? Ela entendeu que ela precisava de um Salvador. Então Maria não é imaculada, ela também era pecadora. Ela precisava de um Salvador. Ela também é salva por Jesus. Muitos apresentam uma religiosidade indevida, incorreta, dizendo que ela é imaculada, que ela não tem pecado. Mentira, isso não é verdade. A palavra de Deus não apoia isso, porque Maria diz aqui na palavra. Jesus, versículo 47. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria também precisava ser salva. Amém? Terceiro ponto de honra indevida a Maria. Maria não é intercessora. Maria não intercede por nós. Por que Maria não intercede por nós? Porque Maria não tem os mesmos atributos que a divindade. Quais são os atributos que a divindade tem que Maria não tem? O nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Maria tem essa capacidade? Maria, como uma humana mortal, que também declarou que Jesus era o Salvador dela, que reconhecia que Jesus era seu Salvador, que ela precisava ser salva. Será que ela teria essa capacidade que alguns religiosos compartilham dessa fé, que ela intercede por nós? Não. Ela não é onisciente, onipresente e onipotente. Alguns consideram que a dor que Maria sentiu faz com que essa dor se transforme em intercessão pelos homens, pela dor dos homens. Mas a palavra diz que isso não é verdade. Onde encontramos essa referência bíblica de apoio de fé? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Imagina eu e você ouvindo milhares e milhares de oração na China, da Alemanha, da África, do Brasil. Será que teríamos capacidade disso? Não teríamos. Nós somos carentes desse poder todo da graça divina do Senhor, amém? E o que a palavra diz? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Não há mais ninguém que possa interceder por nós, que possa mediar, senão Jesus Cristo. Amém? Quarto lugar, ela não é auxiliadora de Jesus. Alguns religiosos, dando honra indevida a Maria, diz que ela é uma auxiliadora de Jesus. Não, queridos, não é. Onde vemos isso? Atos capítulo 4, versículo 12. Ela ajudou o ministério de Jesus? Sim, ela foi mãe. Amém? Ela criou, educou, que mistério revelado ali na vida de Maria para criar o Filho de Deus aqui na terra. Mas ela não é auxiliadora de Jesus para salvação, para intercessão, para mediar. Amém? E o que nos diz aí? E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Em quinto lugar, Maria teve outros filhos. Considera-se Maria como imaculada, santa, né? Toda essa coisa aí, confusa, confundindo milhares e milhares de pessoas. Mas Maria teve outros filhos. Onde a gente pode ver isso? Mateus capítulo 1, versículo 25. Depois do nascimento de Jesus, José e Maria tiveram sua intimidade sexual dentro de um casamento, dentro de uma aliança, como bênção do Senhor. Mateus capítulo 1, versículo 25. E José não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho e pôs-lhe o nome de Jesus. Foi após o nascimento que Maria pôde ser esposa de José. Amém?
e ter outros filhos. Qual outra referência que a gente pode ter convicção disso que a gente está falando aqui? Marcos, livro de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui entre nós suas irmãs? Ele teve irmãs também. E escandalizavam-se dele. Jesus causava conflitos por onde passava. Deixava muitos pontos de interrogação. Mas a gente está aqui, amém, por uma palavra revelada. Alguns se escandalizam, mas nós estamos aqui para ser edificados, amém? Nós estamos aqui para ser confrontados pela verdade, que é a palavra de Deus, onde ela mesma revelada a nós, ela diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode dizer aí do seu lugar: eu sou livre em ti, Jesus. Aleluia. Agora a gente vai entrar na honra bíblica a Maria. Existe uma honra a essa mulher. Uma crente chamada Maria. Uma mulher especial chamada Maria. A palavra de Deus diz, lá no início, nos primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas, diz que ela foi agraciada por Deus. Versículo 28 e 30. E entrando o anjo onde Maria estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Sabe qual é o segredo? Que muitos tentam enganar, muitos por aí. É que Maria não é cheia de graça. Maria foi agraciada. Em muitas rezas, em muitas repetições, né, que a gente conhece, existe até uma reza que diz salve agraciada, salve, né, alguma coisa. Não é isso aí, vocês vão lembrar. Mas Maria não é uma mulher cheia de graça, ela foi agraciada pela fonte da graça. Ela foi alvo da graça. Ela encontrou graça diante de Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Porque num dia comum, o anjo entrou e entregou um novo mistério para Maria. Vai ter um dia que o anjo vai entrar na nossa casa. Vai se encontrar com a gente, vai entregar um ministério na nossa mão. Vai entregar um novo propósito, vai entregar um novo sonho. Vai dividir nossa história para melhor. Você crê assim? Nós vamos ser visitados por anjo. Você crê? Fala, eu creio. Nós vamos ser visitados por anjo, porque num dia comum Maria foi visitada e a história foi dividida. Antes de Cristo e depois de Cristo. E eu falo para você, em nome de Jesus, Deus tem mistérios a revelar para a nossa vida, para a tua vida. Deus tem grandes coisas para nós. Mas não passou de um dia comum. Deus se revelou por meio do anjo Gabriel a Maria e entregou um novo ministério a ela. Então Maria não é cheia de graça. Ela encontrou a graça diante dos olhos de Deus. Num dia comum, sendo uma pessoa comum. Maria tinha aproximadamente 13, 14 anos. Você tem noção o que é isso? Hoje uma menina de 13, 14 anos, a gente fala, é uma criança. Uma pré-adolescente, entrando na adolescência. Mas Maria encontrou graça aos olhos de Deus. Com certeza Maria cantarolava ao Senhor. Você pode imaginar a Maria aí na sua cabeça? Encontrando graça. Maria orando. Maria respeitando seus pais. Pensa naquele exemplo de uma boa moça. Foi essa moça que encontrou graça diante do Senhor, amém? A Maria, ela deve honra, né? Nós devemos honrar essa mulher, exemplo dessa mulher. Porque sabe o quê? Porque ela estava disponível para Deus. Quando o anjo entrou e entregou uma nova obra e uma missão que ia virar o mundo de ponta cabeça,
Maria não estava ocupada, ela estava disponível a ouvir a voz do anjo, a ouvir a promessa que ia entregar o anjo, o ministério novo do anjo. Onde a gente pode encontrar isso? Verso 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria estava disponível, estava à disposição para receber a mensagem, embora ela tenha ficado espantada. Não foi assim tão fácil. Imagina um anjo te visitar e entregar um mistério desse aí. Por muito menos a gente se assusta. A gente fica: Senhor, Pai querido, tem misericórdia de mim. O que eu vou fazer agora? O que será de mim? Verso 29 constata isso. E vendo ela, turbou-se, ou seja, sentiu medo. Ficou com aquele temor no coração, com as palavras do anjo. Mas aí de novo, lá no 38, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Você pode falar: eis-me aqui, Senhor? Eis-me aqui, Senhor. E quando a gente fala eis-me aqui, Senhor, a gente não pode, assim, dar lugar para o medo, né? Eis-me aqui, Senhor, sabe lá Deus que vai me entregar? Né? Será que eu vou suportar? Não. No livro de Jeremias diz que o Senhor tem pensamentos do quê? De paz para nós e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Então a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Maria, nós sabemos que ela era noiva de José. E na tradição judaica, o noivado naquela época era muito sério, funcionava como um contrato, um compromisso com testemunhas, seguida de um casamento. Naquela época, ficar noivo de alguém era como se fosse um casamento mesmo. Só era celebrado a bênção do casamento e aí eles podiam seguir para formar uma nova família. Mas o noivado era muito sério. É por isso que eu creio que Maria ficou balançada. Porque Maria era noiva. Ela era noiva. Mas sabe de um segredo aqui que foi revelado a mim? Embora ela saiba que ela é noiva, ela fica meio temerosa, ela diz: eis-me aqui. Maria não duvida. Ela não duvida dessa proposta louca, maluca. Ela não duvida, mas ela crê. Aonde que a gente pode ver isso? Verso 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o homem, varão? Ela não disse assim: não, comigo eu sou noiva, isso não pode acontecer comigo. Ela não disse, ela não duvidou. Ela não fez outras perguntas, ela só disse assim: o quê? Como se fará isso? Ela já começou a negociar com o anjo. Como faremos isso? Como acontecerá isso? Como se dará isso? E o anjo explica no 35. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Dá pra gente perceber quão corajosa essa mulher? Ah, Senhor, faz de nós como o coração de Maria, amém? A prontidão, a disposição de Maria, um coração entregue, que não duvida, mas crê. Que fala assim: tá bom, Senhor, se o Senhor tem algo a revelar forte para mim, como se fará isso? Como faremos isso? E a partir daí, como eu já disse, Deus promove uma reviravolta na história da humanidade, achando graça em Maria para ser mãe do nosso Salvador. E aí a gente tem algumas implicações no meio dessa história. Sabe por quê? Porque o anjo aparece só para ela. Ela não tem testemunha nenhuma dessa grande loucura. O anjo aparece só para ela. E aí ficou na época, e fica sempre aqueles burburinhos, por isso que ela é polêmica. Fica aquela nuvem de suspeita, né? Como pode isso? Que lógica tem isso?
Como assim? Maria noiva? Não ser casada e engravidar? Como isso? E a gente sabe que no mundo perverso e cruel e maldoso de hoje, a gente sabe que essa história é tão preciosa. As pessoas que dão lugar para o maligno fazem tanta chacota disso. Como eles distorcem isso. Como eles, sabe, de forma perversa, querem distorcer essa revelação do céu. Que foi sobre Maria trazendo o nosso Salvador. O anjo revela a gravidez de Isabel a ela. O anjo fala, ó, não é só você não que tem esse mistério, porque sua prima tá lá, já tá grávida. E sabe o que Maria faz? Antes de contar para alguém, antes de chamar José, antes de fazer pensar em alguma estratégia. Muitas das vezes a gente está meio enroscado, a gente está meio assim, em conflito. Aí a gente fica pensando, quem que vai chamar para conversar, né? A gente fala, será que eu chamo a pastora? Será que eu ligo pro pastor? Será que eu falo com a minha vizinha? Será que eu chamo a minha irmã? O que eu faço? Será que eu oro? Nesse caso, sabe o que Maria fez? Ela viajou 130 quilômetros até Isabel. Nem com José ela falou. Ela foi até Isabel. E fica lá com Isabel até João Batista nascer. Viaja 130 quilômetros. Não foi de Uber, nem de avião, nem de carro, nem de ônibus. Eu acho que ela foi caminhando, arrumou, sei lá, algum cavalo. 130 quilômetros até a sua prima. Volta para casa. Depois de quanto tempo? Alguém que é bom em contas aí? Ela volta para casa com quantos meses? 3. Ela volta para sua casa com 3 meses e aí sim ela chama José, conversa com José, mas José fica perplexo. Para uma digestão emocional, mental, isso não é fácil. O que José fez? Correu e se escondeu. Porque naquela época era muito inflexível essa questão de fidelidade, a questão do adultério, a questão da deslealdade, da infidelidade. Como assim? Não tinha explicação. Mas Deus amava tanto o propósito de nos trazer redenção, que quem aparece ao José e diz para ele, não temas, não tenha medo. Mais um anjo. Mas não era mais um anjo. Quem se revelou a ele? O mesmo anjo de Maria. É o mensageiro do Senhor. Então, gente, olha, eu peço ao Senhor que a gente sempre olhe para ele, porque a palavra diz, olharam para ele, foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. E não ficaremos confundidos quando olharmos para Cristo, quando olharmos para a cruz, quando tivermos a convicção no coração, quando a gente receber a mensagem, quando a gente receber a profecia, quando a gente receber o sonho. Porém, cercados de riscos. Gente, vocês têm noção dos riscos que Maria e José iam correr a partir daquilo ali? Mas o que Maria simplesmente fala? Eis aqui a serva do Senhor. Eis-me aqui, cumpre em mim o teu propósito. Mas José, já sem medo, segue com Maria, juntos, o propósito de Deus. E temos uma nota importante nessa meditação essa noite, que o versículo 42, quando Maria visitou a sua prima Isabel, Isabel cheia do Espírito Santo, grávida de um ministério fortíssimo de João Batista, a qual não tinha nascido ainda, ela estava de 6 meses. O que ela disse para sua prima Maria? Versículo 42. E exclamou com grande voz. Mas antes no 41 revela que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E no 42 diz, e exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Um outro segredo, uma nota importante desse passear pela palavra de Deus, pela profundidade revelada a nós,
é que Maria é bendita entre as mulheres. Ela não é bendita sobre as mulheres e nem é bendita acima das mulheres, como sabemos que uma religião fala, prega. Maria não é superior. Maria, ela foi a bendita entre, é conosco, é entre nós, é na mesma altura. Amém? Ela é aqui, ó. O mesmo poder revelado na pessoa de Maria, a nós, o ministério, também pode ser revelado a nós. Por quê? Porque Maria assume uma postura de humildade. Versículo 48 diz, porque atentou, olha o louvor, o cântico de Maria, que é a nossa palavra. Porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas ela não era exaltada, ela não era orgulhosa, ela era humilde. E Isabel exclama com grande voz que Maria é a mãe do meu Salvador. Ela é bem-aventurada. Mas por que Maria era bem-aventurada? Porque ela ficou incrédula? Porque ela questionou o anjo da mensagem? Não, ela creu. Por isso que eu disse no começo da palavra que a palavra ministrada é sobre uma crente chamada Maria. Por isso ela foi bem-aventurado. Quem é bem-aventurado nessa noite? Levante suas mãos e diz um glória a Deus. Por isso nós devemos, amados, crer, abraçar o propósito dos planos do nosso Deus, pois Ele é fiel. Maria crê que Deus está no controle da história e canta por sua obra grandiosíssima, magnífica. Versículo 51 diz, com o seu braço agiu valorosamente. É por isso que Maria crê que Deus está no controle da história. É por isso que Maria crê e diz, eis-me aqui, eis aqui a serva do Senhor, cumpre em mim o teu propósito. Porque Maria crê que com o braço forte, com o braço do Senhor, Ele agiu valorosamente. E aí a gente fica assim meia admirada, como eu digo mais uma vez, Maria teve todo esse esclarecimento amplo, essa fé tão grande, tendo 13 e 14 anos. 13 e 14 anos a gente fala, é imaturo, não tem discernimento, tem que ficar ensinando. Mas Maria achou graça aos olhos do Senhor, porque ela já tinha esclarecimento do agir de Deus. Maria descrevia, sabe o quê? Nos versículos seguintes, versículo 51, ela diz sobre o braço do Senhor que agiu e fez algumas coisas. Dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Versículo 52, diz, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes. Isso é símbolo que o reino do nosso Deus dura para sempre, é poderoso, confunde a cabeça dos inteligentes. Ele destrona reis e ele também coloca reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso e no controle está o Senhor. Então essa jovem Maria, tão nova, já tinha esse discernimento. Paulo diz que algumas coisas ele não podia falar a alguns crentes porque parecia que eles queriam só leite. Eles eram meninos espirituais. E hoje a palavra vem nos exortar que a gente tem que crescer. A gente tem que desenvolver. A gente tem que sair do leite. Maria só tinha 13 e 14 anos e já foi revelado um grande mistério sobre a vida dela, do reino. Então até quando a gente vai ficar tomando leite? Até quando a gente vai ficar mimizento? Até quando a gente vai ficar chorando pelos cantos? Mas não, a gente tem que se agarrar às promessas desse reino poderoso. Versículo 53, foi revelado uma palavra onde faz uma revolução no mundo social. Por que social? Porque o versículo diz no 53, encheu de bens quem? Quem estava de barriga cheia? Quem sobejava? Não. Encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos. É isso que o reino faz. Amém? Coloca cada um em justiça no seu lugar. Você pode dar um glória a Deus? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça.
Ele levanta o pobre do monturo. Já Davi diz em Salmos: do monturo ergue o necessitado, para fazer-se assentar-se com os príncipes do seu povo. Por isso você é princesa do Senhor, você é príncipe do Senhor. Se sente à mesa. Se sente à mesa, porque você é chamado do Senhor. Por isso esse reino faz revolução social. Esse reino faz uma revolução espiritual. Versículos 54 e 55. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, para com Abraão e a sua posteridade para sempre, como falou aos seus pais. Por isso que Maria fala que de geração em geração o Senhor faz cumprir promessa. E ela sentia ali, havia comprovado que haveria um mistério revelado maior sobre ela. Nós somos filhos de Abraão. E embora não tenha nada a ver com sangue, nós somos o que? Filhos de Abraão pela fé. A fé de Abraão que está em nosso coração. Maria reconhece que o nosso Deus em Jesus nos trouxe salvação. E não só isso, nos trouxe perdão dos pecados, nos trouxe redenção. E o seu povo é salvo. Aleluia! Aleluia. Você pode dizer obrigado, Senhor. Porque a salvação chegou até mim. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer, já profetizar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É um privilégio, queridos, dele mesmo habitar em nós, pois cremos e guardamos suas promessas. A minha mãe, a pastora Mendes, numa live dessas que ela ministrou no nosso coração, e eu pude lembrar do que ela falou, porque há essa referência de Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. Lucas, capítulo 11, versículo 27 e 28. É um privilégio dele mesmo habitar em nós. Maria gestou Jesus, ela gerou Jesus no seu ventre. Mas hoje, Jesus habita em nós, amém? Por meio da salvação e da redenção, do perdão. Por isso é que nós somos tão preciosos quanto Maria. E a palavra de Deus se revela. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que te amamentaste. Aquela mulher falava: nossa, esse homem é tão sábio, ele carrega uma presença tão grande, que bem-aventurada é a mulher que gerou esse homem. Feliz é a mulher, a mãe que amamentou Jesus. E o que ele respondeu depois? Olha como ele iguala. Olha como a preciosidade não está em quem gerou biologicamente, mas é o mistério da salvação espiritual. É a revelação da revolução espiritual que Jesus trouxe por meio da revelação do amor do Pai a nós. Versículo 28. Lucas 11, 28. Nós lemos o 27, mas agora o 28 diz: mas ele respondeu, ele quem? Jesus. Quando aquela mulher gritou: antes, bem-aventurados os que ouvem o quê? A palavra de Deus e a observam. Por quê? Porque existe um rio que flui dentro de nós, que é a presença de Deus. Isso é gerado em nós. Uma criança não é gerada em água. O que Jesus disse para Nicodemos: aquele que não for nascido da água e do Espírito não pode ver o quê? O reino do céu. Não pode entrar no reino do céu. É necessário nascer da água e do Espírito. É necessário observar, ouvir a palavra de Deus, porque de nós gera vida. E para terminar, já falei, parece que é pouco, parece que é muito tempo. Mas como a palavra é preciosa quando a gente se debruça, sabe? Deus. Quanta edificação ela nos traz. Atos capítulo 1, versículo 14. Foi a última vez que Maria aparece na Bíblia. Atos 1, capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em quê? Em murmuração? Reclamação.
chorando pelos cantos. Não. Em oração. Com quem? Com as mulheres. Mulheres são preciosas, amém? O mundo quer divergir tudo isso, essa bênção, essa graça que o Senhor trouxe às mulheres. Não vamos aceitar isso, esse peso, essa carga, essa opressão, essa desvalorização. É tão triste ver a desvalorização do mundo sobre as mulheres. Mas olha o que a palavra diz em Atos. Todos perseveraram unanimemente, unidos em oração com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus teve família, amém? Teve irmãos e irmãs. E aonde Maria estava? Perseverando. Amém? Quem é perseverante aqui vai continuar perseverante para a glória de Deus. Amém. Não nos faça desistir, Senhor, da tua obra maravilhosa e grande na nossa vida. Maria aparece como discípula de Jesus. Ela não aparece como superior. Ela aparece unidas no mesmo propósito. O que Jesus falou? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E onde estava a mãe dele? Em oração. Em oração. Ela aparece como uma discípula de Jesus, perseverante em oração, junto aos demais, e todos foram cheios do Espírito Santo fazendo isso. Atos capítulo 2, versículos 1, 2 e 4. Atos capítulo 2, versículos 1, 2 e 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em lugares diferentes. Não? No mesmo lugar, no mesmo propósito, visando uma mesma palavra, um mesmo objetivo, uma mesma meta, um mesmo alvo. Por isso que a unidade traz o quê? A unção de Deus. Traz a força, traz a coragem, traz a ousadia. É na união, Salmo 133. É por isso que eles estavam unidos, obedecendo o que Jesus falou e foram cheios do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente, veio o quê? Do céu, um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados. Versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Devemos viver então como Maria, enfrentando os desafios, os riscos, mas reconhecendo humildemente que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Rei, é o nosso Redentor. E fazendo isso, vamos nos alegrando nele. Por isso então, que Maria levanta ao Senhor um cântico. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Percebem uma trajetória para que Maria levante um cântico de louvor a Deus, de gratidão? Ela se posiciona corajosamente, ousadamente. Maria, embora sendo tão nova, mostrou para nós essa noite que ela tinha a visão do reino, que ela não era imatura, não, ela era experiente. Por isso é que ela levanta um louvor de adoração, ela levanta adoração ao Senhor, ela fica no mesmo propósito, ela continua na visão, junto com o povo, não é separado. Querem fazer de Maria uma idolatria, querem dar a Maria uma honra indevida, mas nessa noite ela é honrada como mulher de Deus, corajosa, ousada, que levanta adoração, mesmo tendo que fugir grávida, porque ela foi ameaçada, mas havia ali uma mão que sustentava, havia um escape, como a gente cantou, e na nossa vida vai ter escape em nome de Jesus, vai ter milagre, vai ter sonho nascendo de novo. Essa é a palavra revelada nessa noite. Maria foi aqui apresentada na palavra em Atos, unida em fervor de oração.
E ela foi cheia do Espírito Santo no dia de Pentecostes, junto com o povo. Então levante-se do seu lugar. Você que tem o mesmo alvo, o mesmo propósito, uma mesma unção, um mesmo direcionamento. Se você crê na palavra, você não é Maria, mas é um Mário. Quem é Mário aqui na presença de Deus essa noite? Você não é Maria, você é homem. Você é um Mário na presença de Deus, amém? Glória, amém, Jesus. E tem Maria aqui, tem Maria até no nome. Oh, glória. Maria Fontinelli, cheia de graça, da graça de Deus. E mesmo não tendo um nome aqui nessa terra como a irmã Maria Fontinelli tem, nós somos Marias nessa noite, amém? As mulheres que estão aqui. Nós temos o mesmo rumo, o mesmo propósito. É ser cheia do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo.